dos dois Então, lados, né? continuidade Tô deixando aqui a questão para deixar isso bem evidente. Quando nós estamos falando de nascente, em torno de nascentes de olhos d'água perenes, o que é perene? Constante, que fica ali o tempo todo, como por exemplo, vamos citar a soja. A soja não é uma planta perene, porque todos os anos você colhe. Agora a manga é perene, está ali e todos os anos continua dando fruto. Quando você tem então um entorno de nascentes de olho d'água, você tem uma necessidade, onde está fixado aqui, né? Uma necessidade de deixar um raio de 50 metros de vegetação. Esse raio corresponde, né, a esse círculo todo aqui que está preenchido de árvores e vegetação. E o fluxo do córrego, rio e restante segue normal conforme foi delimitado anteriormente. Com a base, tá bom? E lógico, né, esse aqui ele vai ser medido de acordo com a curva, né, de nível aqui dessa. Existe também aquela questão de área de uso restrito. Em áreas de inclinação entre 25 e 45 graus, serão permitidos o manejo florestal sustentável e o exercício de atividades agro-silvopastoris, bem como a manutenção da infraestrutura física associada ao desenvolvimento das atividades observadas, boas práticas agronômicas, sendo vedada a conversão de novas áreas, excetuadas as hipóteses de utilidade. Ou seja, as áreas que nós possuímos inclinação de 25 a 45%, nós somos vedados a algumas atividades conforme as citadas aqui. Por quê? Por exemplo, vamos falar da utilização de máquinas agrícolas para plantio ou colheita. Nós não conseguimos trabalhar com uma declividade acima de 12%. Então você já dificulta a utilização desta área. Então, para cultivo comercial, manejo florestal sustentável e atividades agro-silvopastoris, essas áreas elas podem ser utilizadas, possuindo o uso restrito somente a essas atividades. Também temos a questão, que foi citada até no CAR, das áreas de uso consolidado. Toda a área de uso consolidado são consideradas aquelas que foram ocupadas antes do dia 22 de julho de 2008, com atividades agropecuárias e florestais, casas e demais benfeitorias ou atividades agro-silvopastoris, ou seja, áreas que já vinham sendo utilizadas, manejadas, que já tinham uma atividade em cima dessa área antes do dia 22 de julho de 2008. Então, isso é considerado como área de uso consolidado. Toda vez que nós vemos lá no CAR ou algum lugar, essa frase seria isso. E nós falamos um pouquinho sobre a questão, né, do cadastro ambiental rural, registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais que têm a finalidade de integrar as informações ambientais, ou seja, reserva legal, área de preservação permanente, até para nós darmos uma utilização para aquela área, para saber se ela pode ser utilizada para aquele determinado tipo de atividade ou não, se naquele lugar ali nós temos, por exemplo, alguma diversidade, biodiversidade, seja edafoclimática, edafopedagógica, pedogênica, para fazer isso ou não. Então, toda essa informação nós temos aí. Para combater o desmatamento, o controle, monitoramento e o planejamento ambiental e econômico, pensando em você poder reduzir a degradação dessas áreas e desses ambientes, conforme nós temos visto os diversos impactos ambientais que têm sido ocasionados nas áreas. O Brasil hoje tem cerca de 5,2 milhões de propriedades. É interessante evidenciar que quando nós estamos falando do CAR, dispensa a averbação em cartório, e sendo que dessas áreas de propriedades aqui, 84%, 24% da área do Brasil é composto pela agricultura familiar, ou seja, de pequenos produtores rurais tem este processo. Nós falamos um pouquinho que o CAR ele foi feito para a gente conhecer a realidade de cada uma das propriedades rurais do Brasil, e após isso nós fazemos uma regularização dessas áreas para ver se elas estão de acordo com aquilo que manda a lei. Para isso foi feito então o Programa de Regularização Ambiental, o PRA,
que tem como objetivo regularizar passivo ambiental, aquelas áreas que não estão de acordo com a legislação. Essas acontecem através de uma assinatura de um termo de ajustamento de conduta, que caso não seja aí de uma certa forma respeitada, vai existir uma punição de pelo menos 10% do valor que é investido e não atuação das infrações cometidas até 28 de setembro de 2008. Qualquer infração que foi cometida após esse período, essa data, vão ser passíveis aí e necessárias e podem ser até infracionadas. E obrigatoriedade de inscrição no